vossa ceia por água. Nós temos sede da tua presença, Senhor. Faz chover do teu Espírito, da tua unção sobre nossas vidas. Derrama mais e mais de ti em nosso meio, Pai. É o que nós te pedimos. Vem, Senhor. Assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, e Deus me, assim como a coça, assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu, e Deus meu, vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar, vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração, assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu, e Deus meu, faz chover, faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar, vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração, faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar, vem com teu rio, vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração, faz chover, derrama sobre nós, Senhor, possamos ter sede de ti a cada dia, sede da tua presença, sede de ti, Senhor. Derrama em nossos corações, os corações secos, os corações entristecidos, que perderam a alegria da salvação, Jesus. Derrama sobre nós, Pai. Aleluia. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar, vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração, faz chover,
Aleluia. Amém. Queremos ser obedientes a essa voz do Senhor, que fala aos nossos corações. Essa canção, ela diz: se atentamente eu ouvir a tua voz, eu sei que eu vou colher os bons frutos da mão do Senhor. Obediência. Adore ao Senhor, queridos. Eu quero convidar você a ficar de pé agora, em nome do Senhor Jesus. Seguir os teus passos e jamais me desviar. E se meu coração se achar sempre puro, aleluia. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, e a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, e eu viverei tudo que tens pra mim. Na tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor, se a tua voz ouvir e obedecer. Mais uma vez, o início, a igreja cantando: se atentamente. Se o meu coração todo deserto florescerá, creia nisso. O deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, e eu viverei tudo que tens pra mim. Da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor, se a tua voz ouvir e obedecer. Você vai dizer: o deserto manancial, sem medidas fluirão das tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, e eu viverei tudo que tens pra mim. Sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir
e obedecer. Aleluia. Queremos te obedecer, Senhor. Aleluia. Aleluia. Queria convidar as crianças que estão participando da cantata a estarem se dirigindo ao salão anexo, estarão ensaiando. Então todas as crianças que estão participando podem se dirigir ao salão aqui anexo para dar procedimento ao ensaio. Vamos encerrar esse momento cantando com celebração: se o meu Deus é por mim, nada será contra mim, porque à minha frente Ele vai. Aleluia. Cante com alegria, querido. Com palmas ao Senhor. Se o meu Deus é por mim, nada será contra mim. O seu amor não tem fim. À minha frente Ele vai, pra vitória me dar. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra e do mar, nada me faltará. Eu me regozijo na casa do Rei. No seu poder eu descansarei. Quando Cristo vai, posso ir com paz, certo que Ele jamais falhará. A vitória possa alcançar. Se o meu Deus é por mim, nada será contra mim. O seu amor não tem fim. À minha frente Ele vai, pra vitória me dar. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra e do mar, Deus sempre perto está, nada me faltará. Me regozijo na casa do Rei. No seu poder eu descansarei. Quando Cristo vai, posso ir com paz, certo que Ele jamais falhará. A vitória, me regozijo na casa do Rei. No seu poder eu descansarei. Quando Cristo vai, posso ir com paz, certo que Ele jamais falhará. A vitória posso alcançar. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Verso 8 e verso 9. Falaremos sobre o arsenal psicológico de Satanás. E nós precisamos discernir. Está escrito no verso 8: sede sóbrios, ou sejam cuidadosos e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Amém.
Glória a Deus. Podem assentar, irmãos. Curve a sua cabeça, mais uma vez, diante do Senhor. E oremos. Deus misericordioso, amoroso, benevolente, perdoador, graças te rendemos, porque compreendemos aquilo que diz as sagradas Escrituras a respeito do teu caráter. Tu és boníssimo, tu és compassivo, benigno, tu és amor, tu és perdão, tu és alegria verdadeira. Em ti, Senhor, encontramos todas essas coisas que satisfazem a nossa alma, nos aproximam de ti e trazem à nossa consciência a paz verdadeira, a paz real. Mas também, Senhor, compreendemos que o nosso inimigo é profundamente inteligente, audacioso, sagaz, e não mede esforços para tentar ludibriar o povo de Deus. Portanto, a Igreja de Cristo precisa estar sempre atenta, porque Satanás continua investindo contra a vida daqueles que amam ao Senhor. Em nome de Jesus, que nesta manhã possamos compreender como o inimigo age, como trabalha, muitas vezes de forma tão sutil, mas queremos compreender, Senhor, e assim estaremos evitando as ciladas do inimigo. Oramos e agradecemos pela mediação de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero iniciar dizendo o seguinte: muitos identificam Satanás como personagem cômica das histórias em quadrinhos. Tem muita gente que imagina o diabo sendo aquele personagem das histórias em quadrinhos, com chifres, cauda, tridente na mão, e vestido de uma forma ridícula, com uma malha vermelha. Lá vem Satanás, vestido com a malha vermelha, um par de chifres, e não pense naquilo, não é. Cauda, é o famoso Satanás da imaginação popular. A Bíblia nos mostra um inimigo de forma diferente. O inimigo é apresentado nas Sagradas Escrituras como sendo um adversário inteligente. Não é um adversário burro. A Bíblia nos apresenta um adversário inteligente, ardiloso e muito perigoso. Tem muita gente brincando com o inimigo. Quem brinca com fogo se queima. Não há dúvida disso. Brincar com fogo não é recomendável.
Brincar com o inimigo não é recomendável. E a Bíblia Sagrada nos mostra exatamente isto. O diabo é muito perigoso. Pedro escreveu: sede sóbrios, ou sejam cuidadosos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Não tira férias, não fica sossegado num canto, não fica isolado. Ele comanda uma legião de demônios, de anjos caídos que estão a seu serviço. São comandados por ele. Meus irmãos, o diabo usa de astúcias, trapaças, estratagemas e planos bem elaborados para investir sobre nós, para investir sobre a igreja, para investir sobre o povo de Deus. A ordem bíblica é resistir firme na fé, resistir a essa ação do demônio, resistir a essa ação do inimigo, do diabo. Olhe para o verso 9. Pedro escreveu: resisti-lhe firmes na fé. Portanto, Pedro está dizendo a mim e a você: o diabo é resistível, sim. Eu posso resistir ao inimigo, às suas investidas. Agora, meus amados, os crentes precisam entender algo muito sério. Satanás sabe explorar nossas fraquezas, no sentido de nos enfraquecer, de nos fazer fracassar e abdicar da vida cristã vitoriosa. Ele conhece cada ponto fraco seu e meu. E ele investe exatamente nesse ponto fraco. O leão que ruge, ele investe exatamente naquela fraqueza que você demonstra. Ele não lê o meu pensamento, o seu pensamento. Ele não sabe o que está passando na minha interioridade. Somente Deus perscruta o meu interior. Somente o Senhor perscruta a minha mente. Mas a partir do instante que nós demonstramos a nossa fraqueza, apresentamos a nossa fraqueza, o diabo começa a agir exatamente ali. Ele sabe qual é a fraqueza do indivíduo. Exatamente qual é a fraqueza. Algumas das armas mais fortes do arsenal do inimigo são de natureza psicológica. É o diabo, como diz Paulo, enviando as suas setas envenenadas e alcançam a nossa mente. O medo é uma delas. A dúvida é outra arma usada pelo inimigo. Será que é assim mesmo? Será que Deus trabalha dessa forma? Será que Deus me ama? Será que Deus me quer? Será que de fato os meus pecados foram perdoados? Será que eu sou crente? Eu vou para o céu? Eu sou nova criatura? Eu sou filho de Deus? Eu nasci de novo?
Algumas dúvidas começam a pairar sobre a cabeça do crente. Outras são a raiva, hostilidade, preocupação exagerada. A preocupação é natural na minha vida e na sua vida. Porém, a partir do instante que essa preocupação torna-se exagerada, meus amados, o inimigo usa exatamente isso para enfraquecer a nossa vida. E naturalmente, o sentimento de culpa. Este é atormentador. Aquele terrível sentimento de culpa. Este sentimento é atormentador. Pois, mesmo que confessemos e peçamos o perdão do Senhor, o sentimento de culpa continua queimando a nossa consciência. E o diabo sabe trabalhar muito bem com isso. Com esse sentimento terrível de culpa. A pessoa vai à presença do Senhor, suplica o perdão do Senhor, e a palavra diz que quando confessamos e abandonamos, o Senhor verdadeiramente nos perdoa. Mas quando o indivíduo sai da presença do Senhor, carrega consigo toda a bagagem. E o sentimento de culpa continua queimando as suas entranhas. Continua queimando a sua consciência. Todavia, meus amados, existe uma arma que o diabo usa muito, além dessas que foram citadas. E eu quero falar sobre ela. É o sentimento chamado de inferioridade. Esse é terrível. Talvez seja uma das maiores armas usadas pelo inimigo para atormentar a vida do servo de Deus. Incapacidade ou falta de autoestima. O diabo trabalha muito bem com esse tipo de coisa. Sentimento de inferioridade que se acha enraizada no mais profundo do ser humano. Existem 4 maneiras pelas quais o inimigo aplica essa arma, que é a mais mortal de todas as armas emocionais, com o objetivo de derrotar o Filho de Deus e fazê-lo fracassar. Primeiro, o diabo trabalha no sentido de impossibilitar ou inibir o potencial do cristão. Esse é o trabalho dele. Ele trabalha nessa perspectiva. Ele tenta inibir o potencial do crente. De fato, meus amados, uma autoimagem fraca paralisa nosso potencial. Completamente. Uma imagem distorcida de si mesmo tem sido a causa de trágicos desperdícios de potencial humano, de vidas diluídas, talentos perdidos. E o diabo sabe trabalhar isso. O diabo sabe como mexer com a pessoa usando esse sentimento, dizendo: olha, você não tem nenhum potencial. E às vezes o crente esquece que está em Cristo Jesus, é nova criatura. É nova criatura. Potencial inibido significa talento enterrado. Potencial inibido significa talento enterrado. Se você quiser abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 25.
14 a 30. A gente não vai ler porque está muito quente. Inclusive eu percebi que não é pecado tirar a gravata, aí tirei. Mateus 25, 14 a 30. Ensina sobre a parábola dos talentos. E o Senhor declara que o homem que recebera apenas um talento ficou paralisado por seus temores e sentimentos de incapacidade. Ele se achou incapaz. O meu Senhor é muito duro. Ele vai cobrar de mim. Portanto, o melhor é enterrar o talento. Não vou mexer com ele. O medo era tão grande de fracassar que não quis fazer investimento com seu talento, mas enterrou para ficar seguro, na zona de conforto. Não vou usar o meu talento, eu vou enterrá-lo, eu quero ficar tranquilo. O homem da parábola fez o mesmo que fazem muitas pessoas que não têm, melhor dizendo, uma boa imagem sobre si mesma. Nada. Aquele homem não tinha uma boa imagem sobre si mesmo, portanto, nada fez. Tem gente que não tem essa boa imagem e nada faz. Talvez seja este o seu problema, uma autoimagem fraca, que paralisa seu potencial e o acomoda a um tipo de vida espiritual completamente periférica. Portanto, a Bíblia diz: resista ao diabo. Pedro escreveu: resista ao diabo e em nome de Jesus vença este perverso sentimento de inferioridade. Meus amados, quem tem esse sentimento sofre muito. E como sofre? É preciso lutar contra ele. É preciso se levantar em nome de Jesus e dizer: olha, eu estou resistindo a esse sentimento em nome do Senhor. Eu sou crente e não posso ter uma imagem fracassada de mim mesmo, uma autoimagem medíocre. Eu não posso. Eu sou crente em Cristo Jesus. Segunda coisa, como o diabo usa essa arma? Ele a usa para destruir os sonhos, para a destruição dos sonhos. Uma autoimagem negativa destrói nossos sonhos. Sonhos que não significam devaneios ou fantasias impossíveis. Observe uma coisa: não podemos viver com sonhos, não podemos viver de sonhos, mas vivemos pelos nossos sonhos. Eu preciso entender isso. A Bíblia Sagrada está cheia de exemplos de vidas que nunca perderam a alegria de sonhar. Nunca perderam a alegria de sonhar, de projetar. Uma das características do dia de Pentecostes em Atos 2 foi exatamente restaurar aquilo que Joel havia escrito lá em Joel 2, 28 e 29. Restauração dos sonhos, o direito de continuar sonhando, o direito de continuar projetando para a glória do Senhor. E escute isso:
O Espírito Santo nos inspira a ter sonhos audaciosos, a ter visões do que Deus quer realizar para nós, e nós, em nós, e mais do que tudo, através de nós. Através da minha vida, através de sua vida, meu irmão. Querem ouvir uma ilustração interessante, bíblica, que ilustra muito bem esse fato? Números 13 e 14. Números 13 e 14. Eu vou apenas relatar o que está nesses 2 capítulos. O texto nos mostra que Deus tinha um plano para o seu povo, desde a saída do Egito, um sonho belo, audacioso. Ele colocara no coração do povo a imagem de uma terra prometida, uma terra boa, abundante em leite e mel, que seria possessão do povo. Os espias foram escolhidos, os melhores homens de cada tribo de Israel, os melhores. Eles viram que a terra era maravilhosa. As fruteiras belíssimas, as melhores. Porém, meus amados, quando viram os habitantes da terra, esqueceram a promessa de Deus, a terra maravilhosa, as fruteiras, e só pensaram nos gigantes com força incomum. Esqueceram a promessa do Senhor, esqueceram a terra belíssima, esqueceram tudo, agora estavam olhando somente para os gigantes, com força incomum. Olharam para as cidades super protegidas e disseram mais: somos gafanhotos diante deles, não somos nada, somos gafanhotos diante deles. Capítulo 13, verso 28. Aí o diabo trabalhou exatamente nessa questão da inferioridade. Os espias olharam, viram tudo, viram a terra, fixaram os olhos nas fruteiras, belíssimas, abundantes, mas de repente eles olham para os gigantes. Eles olham para as cidades fortificadas. Eles disseram: não somos nada, somos gafanhotos diante deles. Sentimento de inferioridade, opinião muito baixa de si mesmo. Quando a pessoa se vê como um gafanhoto, não como um ser humano, mas como um gafanhoto. Somos gafanhotos diante deles. Somente Josué e Caleb apresentaram um relatório diferente. As observações eram as mesmas. Eram as mesmas. Eles viram os gigantes, eles viram as cidades fortificadas. Todavia, eles tinham uma diferente percepção das coisas. Eles viram tudo. Todavia, eles tinham uma percepção diferente das coisas. E a conclusão de Caleb e Josué foi completamente diferente. Por quê? Somos gafanhotos. 10 disseram. 2 disseram: são gigantes,
As cidades são fortificadas, são homens valentes, guerreiros valiosos. Sabem por quê, irmãos? Porque Josué e Caleb não carregavam dentro de si a teologia do verme. Não eram rastejantes. E a conclusão deles é a seguinte: eles não se viam como gafanhotos. Eles não se viam como homens que nada podiam fazer a respeito daquela terra prometida por Deus. Se você olhar para Números 14, verso 9, eles disseram: podemos devorar os gigantes, podemos vencê-los, podemos derrotá-los e vamos derrotá-los, porque Josué e Caleb sabiam que Deus estaria naquele negócio. Podemos devorá-los sim, em nome de Jesus, meus irmãos. Rejeitemos a opção pela teologia do sonho frustrado, da teologia do gafanhoto. Sejamos pessoas de espírito diferente, que crê nas promessas de Deus, promessas que são realizáveis na história. Promessas que são para a minha vida hoje, agora, neste momento, em nome do Senhor. Se o diabo diz que a promessa de Deus não vai se cumprir em sua vida, resista ao diabo. Se ele está buzinando, dizendo: olha, não vai se cumprir esta promessa, resista em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Siga o exemplo de Caleb e Josué. Este é o exemplo a ser seguido, não o exemplo dos outros espias. É o exemplo de Josué, o exemplo de Caleb. Eles viram os gigantes, as cidades fortificadas, mas disseram: podemos devorá-los, nós podemos vencê-los em nome de Jesus. Em terceiro lugar, o diabo também usa esse sentimento para a destruição dos nossos relacionamentos. O diabo usa isso. A imagem própria negativa destrói nosso relacionamento com os outros. Satanás usa nosso doloroso sentimento de inferioridade e de incapacidade para nos isolar dos outros. O diabo usa isso de uma forma tremenda, irmãos. A pessoa torna-se amante da teologia do avestruz, da retração para dentro de si mesmo, e apenas de vez em quando arrisca dar uma espiadinha para fora, enquanto o resto do mundo segue em frente. Vez por outra levanta somente a cabeça, dá uma olhada e volta de novo para a mesma posição, enterra a cabeça. Vê o mundo pelo avesso, vê as coisas pelo avesso, não há perspectiva nenhuma em sua vida. Essa pessoa nem se ama, não consegue se amar, não consegue amar a ninguém. Observe o que disse Jesus em Mateus 22, 39. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se a pessoa não se ama, se esse sentimento está arraigado em sua alma, no seu coração, na sua mente, está entranhado em sua alma, como a pessoa vai passar a amar outras pessoas? Ela não se ama. O Senhor deseja que tenhamos uma opinião correta de nós mesmos. O Senhor não deseja que eu tenha uma opinião diferente acerca de mim mesmo. Eu reconheço que sou pecador. Reconheço que eu desobedeço a Deus. Reconheço que fracasso muitas vezes. Eu preciso reconhecer isso.
mas também reconheço que muitas vezes Deus tem me dado grandes vitórias, ou na maioria das vezes o Senhor tem me abençoado, e o Senhor tem feito de minha vida uma vida vitoriosa para a glória do seu nome. O Senhor deseja que tenhamos uma opinião correta de nós mesmos. Não permita que o inimigo o isole dos outros. Se aproxime. A ordem é: resista ao diabo. Em quarto e último lugar, o diabo usa esse sentimento porque também prejudica o serviço cristão, o nosso trabalhar para o Senhor. A imagem própria negativa prejudica enormemente o nosso trabalho para a promoção da glória de Deus e a pregação do Evangelho. Cristãos que se deixam arrastar por esse sentimento doentio de inferioridade se recusam a fazer qualquer coisa no corpo de Cristo, apresentando, meus amados irmãos, sempre desculpas. Não sou capaz, não posso, sou muito ocupado, não tenho tempo, faço o que posso. Ensinar, tenho vergonha, não consigo falar à frente de muita gente. E essa pessoa tem capacidade, tem talento, tem o dom, porém se retrai. Não desenvolve o seu talento. Falar de Jesus às pessoas, eu não consigo me aproximar das pessoas. Não sei como abordar uma pessoa para falar de Jesus. E não consegue falar com ninguém a respeito da salvação eterna. Não consegue comunicar a mensagem do Evangelho. Não consegue anunciar as boas novas. Não consegue dizer: Jesus morreu na cruz no seu lugar. Não sei abordar ninguém. Distribua folheto. Tenho vergonha. De repente a pessoa rejeita. E eu vou ficar envergonhado. Sempre apresentando desculpas e mais desculpas. Tenho medo de fazer isso. Eu tenho medo o tempo inteiro. Desculpas e mais desculpas. É uma árvore que apresenta somente folhas, não há fruto. Somente folhas. De repente, uma árvore frondosa, bonita, mas quando se procura o fruto, não existe fruto, somente folhas. Somente folhas. Esses crentes esquecem que todo salvo é capaz de fazer alguma coisa e utilizar seu dom em função de outros, dentro do corpo de Cristo Jesus. Todo crente. Eu nunca imaginei na minha vida que seria pregador. Nunca. E Deus me fez pregador. Sabem por quê, irmãos? Deus não escolhe super-homem para realizar sua obra. Escolhe pessoas com imperfeições, pecados e fraquezas. Deus me escolheu você, escolheu como eu sou, com minhas fraquezas, imperfeições e pecados. E me separou para o ministério. Me separou para a pregação da palavra de Deus. Eu nunca posso esquecer uma coisa, e você também não pode esquecer. O Senhor nos dá um trabalho para fazer e depois nos concede a graça para realizá-lo. Amém, meu irmão? Receba o trabalho do Senhor, faça o trabalho do Senhor, porque o mesmo Senhor dará a você a graça para realizá-lo. Porque o trabalho do Senhor não é feito pela nossa capacidade,
é feito pela unção do Espírito dada por Deus. É pelo poder do Senhor, é pela graça do Senhor, é pela misericórdia do Senhor. Não é pela capacidade humana, nunca foi e nunca será. A igreja de Deus não é constituída de muitos sábios, nem dos poderosos, nem dos nobres, nem dos super-homens, nem das mulheres toda poderosas. É o que escreveu Paulo em 1 Coríntios 1, 26 a 31. Não é super-homem, não é o mais sábio, o mais inteligente, o mais capaz. São pessoas simples, que são usadas por Deus, que são usadas pelo Espírito, que se deixam usar pelo Senhor, pelo poder de Deus. Não existe nada que frustre mais o serviço cristão do que termos uma fraca imagem de nós mesmos, pois assim deixamos de ser usados por Deus. Portanto, resista à investida do diabo nesta área da vida cristã, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? E eu quero encerrar dizendo o seguinte: Pedro recomenda: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Nunca esqueça, Satanás é um inimigo perigoso. É uma serpente que pode picar quando menos esperamos. Nunca esqueça isso, meu irmão. É um inimigo perigoso. É uma serpente que pode picar quando menos esperamos. É um destruidor e um acusador. Porém, é uma fera vencida pelo Senhor da igreja. Glória a Deus por isso. É uma fera vencida, e o diabo sabe que já foi derrotado. Ele sabe que a sua derrota aconteceu na cruz. Ali o Senhor pisou a cabeça da serpente. É claro que é um adversário teimoso. Ele continua tentando e vai continuar tentando. Então não permita. Resista ao diabo. Em nome de Jesus, vença todas essas investidas do inimigo e seja usado poderosamente nas mãos de Deus. Sabem por quê? Porque somos livres. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Somos livres. Louvado seja Deus. Ah, pastor, então neste caso um crente não pode ter um problema emocional? Pode. De ordem emocional, que precisa de cuidado médico, de um profissional da área, pode sim, mas eu estou falando de algo que acontece na alma, e na alma ninguém penetra, ninguém vai, o mais brilhante profissional não consegue chegar lá, somente aquele que é o Deus Todo-Poderoso. O diabo também não pode chegar, não pode penetrar, não pode atingir a nossa alma. Mas ele insinua, ele pica, ele envenena a nossa mente. Ele vai atirando as suas flechas envenenadas. Ele vai trabalhando de uma forma sutil, e vai trabalhando, e de repente a nossa vida espiritualmente enfraquece. Aquela vida inicial, alegre, produtiva, cheia do fruto do Espírito, desaparece porque o inimigo vai minando até a pessoa esquecer a vida alegre que o Senhor nos deu. O Senhor nunca nos prometeu, para encerrar, nunca nos prometeu uma vida sem aflição, mas nos prometeu uma vida vitoriosa sobre o inimigo e sobre as tempestades da vida. Mesmo em cima de uma cama, um crente em Cristo
continua sendo a pessoa mais vitoriosa de toda a face da terra, em nome de Jesus. Mesmo sendo um paciente terminal, continua sendo uma pessoa feliz e abençoada por Deus. Portanto, não permita que o inimigo use esses sentimentos para destruir a sua vida. Resista, firme na fé, encare de frente. Porque quando você encara, ele foge. É covarde. É um covardão. Quando você o encara e diz: olha, estou indo a você em nome de Jesus, eu o enfrento em nome de Jesus, ele corre, porque é covarde. Não resiste a esse nome poderoso, o nome de Jesus. E você é de Jesus. Amém, meu irmão? Glória a Deus por isso. Convido a você a se colocar em pé. E vamos encerrar, cantando, louvando a Deus. Logo em seguida vamos orar e concluir. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho, de ser transformado. Preciso de ti, Senhor. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho, de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me o coração. Se tu olhares, Senhor, se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho, de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, a olhar com os teus olhos,
perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração disposto, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia. Querido Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, pela presença do Teu Espírito dentro de cada um de nós. É através do Teu poder, é através da Tua graça, Senhor, que a igreja pode vencer o inimigo. Ele se levanta para cair. É uma fera vencida. O Senhor Jesus o venceu na cruz do Calvário. E a vitória de Cristo é a vitória do seu povo. É a vitória da igreja. Meu Senhor, teu povo muitas vezes não consegue ter uma vida vitoriosa, uma vida cheia do teu Espírito, porque o inimigo espreita, ruge como leão, atira as suas flechas envenenadas, e de repente muitos crentes são atingidos pelo inimigo, tropeçam, caem, e muitos ficam caídos, passam um bom tempo caídos, mas, Senhor, em teu nome, para a glória do teu nome, não permitas que as pessoas caiam e fiquem caídas. A palavra diz que o cair é do homem, o levantar é de Deus. Levanta, Senhor, essas vidas. Levanta, Senhor, essas pessoas que foram salvas pela tua graça, perdoadas, são novas criaturas. Elas possam compreender que caminham com o Senhor, que caminham com aquele que já venceu todas as coisas, que venceu o inimigo, venceu o inferno. Em nome de Jesus, abre, Senhor, o entendimento de cada pessoa aqui presente. Abre, Senhor, o meu entendimento, e assim vivamos uma vida cristã autêntica, que honre o teu nome, que glorifique o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Apenas alguns avisos rápidos. Próximo domingo, Santa Ceia e oferta missionária.
próximo domingo. Dia 22 é um sábado, curso de liderança, início 9 horas, encerramento às 17 horas. Investimento de R$5, procure o presbítero Márcio. A reunião do conselho estava marcada para o dia 15, não poderá acontecer, porque durante esta semana haverá reunião do Supremo Concílio, reunião extraordinária do Estado do Espírito Santo, e algumas pessoas estão indo para lá, inclusive os 2 pastores, presbítero. Então, a reunião ficará para o dia 29, sábado, às 8 horas, 29 de novembro. E durante a semana, os trabalhos normais da igreja: amanhã, casais aos pés da cruz; terça-feira, oração, 15 horas; quarta-feira, o nosso culto; quinta, discipulado para adolescentes e jovens; sábado, de 6 às 7 da manhã, o nosso culto matinal. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Santo Espírito recaiam sobre nós e sobre toda a igreja do Senhor, espalhada por toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém, Senhor. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Tenhamos todos nós um restante de dia muito abençoado, em nome de Jesus. Sim.